Olá a todos, nós continuaremos a falar sobre o modelo de identidade de relacionamento. Agora nós estaremos falando sobre relacionamento, né? No vídeo anterior nós vimos conceitos de entidades e de atributos, os tipos de atributos que descrevem cada entidade. Então basicamente esse modelo, só fazendo uma pequena revisão, ele é formado por entidades, relacionamentos e atributos que descrevem entidades, sabendo que os relacionamentos também podem ter atributos. Isso nós vamos ver na próxima aula. Uma ou mais entidades podem estar envolvidas no relacionamento, nós vamos ver na sequência. Tá? Então aqui a gente tem um diagrama com vários tipos de relacionamento, um para N para N, auto-relacionamento, ou relacionamento recursivo, relacionamento fraco, a gente também vai ver na próxima aula, entre outros. Tá? Basicamente nós vimos que uma entidade ela pode ser um objeto concreto, no sentido que nós podemos ver esse objeto, ou abstrato, no sentido, por exemplo, um projeto ou um curso que a gente não consegue ver fisicamente, cujas características nós queremos registrar. Então eu passei para vocês, por exemplo, na aula passada, dei esse exemplo do funcionário. Pode ter um cargo como dado, salário, transportador, um CNPJ, telefones para contato, a nota fiscal, o número da nota fiscal, o total, um produto, código do produto, preço do produto, data de validade e assim por diante. Tá? Aqui são ocorrências, nessas ocorrências a gente se preocupa mais na parte prática, pode ter. Então, pensando numa entidade pessoa, né, que a gente tem duas ocorrências de pessoa. Uma ocorrência do Pedro, com o nome e idade do Pedro, telefone, e outro do Mauro. Certo? Então, são elementos da entidade que, do conjunto desses elementos, formam a minha entidade específica. Certo? Para os atributos são o que descrevem cada entidade. E aí nós temos alguns tipos de atributos, né, que nós vimos. Com relação aos valores que cada atributo pode ter, mais na parte prática. Eventualmente, eu vou passar exemplos para vocês desses atributos na parte prática. Tá? Aqui nós temos as representações. Né? A representação que eu costumo colocar é essa representação, que é a representação do BR modelo. Certo? Um atributo ou vai ser simples ou ele vai ser composto, ele não vai ter as duas representações ao mesmo tempo. Tá? Então aqui a gente tem a representação do atributo simples, com a bolinha e o nome na frente, ou com uma elipse aqui e o nome dentro. Tá? O atributo composto, nesse exemplo aqui, o nome é o atributo composto, formado por dois atributos simples, certo? Então, na outra representação, nome composto, formado por dois atributos simples. Então, o atributo composto ele é subdividido em partes menores. Ok? O atributo pode ser monovalorado ou multivalorado. Aqui diz respeito aos valores que aquele atributo pode ter para cada elemento da minha entidade. Então, por exemplo, data de nascimento. Pegando uma pessoa, cada pessoa só tem uma única data de nascimento. Tá? Mais com relação ao telefone. Eu posso ter mais de um valor de telefone para uma pessoa específica. Certo? Ele é representado com duas bolinhas. Note aqui, por exemplo, pegar a data de nascimento, ela tem a mesma representação do simples. Tá? Então, um atributo ele pode ter mais de uma representação. O multivalorado, ele seria composto ou simples? Seria simples, né? Porque não saem outros atributos dele. Se eu dividisse em DDD e número do telefone, aí sim ele seria composto. O chave é um dos únicos que tem três classificações. Tá? Ele é chave, simples e monovalorado. Okay? A outra representação eu sublinho ele. Então vamos lá para os relacionamentos. Basicamente, a gente faz associações entre entidades. Então, considerando aqui dois exemplos, né, eu tenho uma entidade funcionário e outra entidade empresa. Eu tenho que o funcionário trabalha em uma empresa e essa empresa possui funcionários trabalhando nela. Um outro relacionamento aqui. Eu tenho que o inquilino aluga um apartamento e esse apartamento pode ser alugado por vários inquilinos. Qual que é a representação do relacionamento dentro do diagrama entidade-relacionamento? Eu represento ele através de um losango. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho que o empregado trabalha em uma empresa e essa empresa possui empregados que trabalham nela. Ok? Aqui a gente tem como que ficaria. Né? Então, note minha primeira elipse é o empregado, minha segunda é a empresa, e a minha última da empresa, e a do meio aqui, que seria minha segunda elipse, seria o relacionamento. Então note que para cada empregado só sai uma setinha. De cada empregado só sai uma setinha. Significa que cada empregado trabalha em uma única empresa. Eu coloquei esse Czinho aqui para diferenciar desse E. Mas cada empresa pode ter vários
empregados trabalhando nela. Essa é a quantificação que nós estaremos vendo agora. Certo? É importante também saber que nós teremos atributos no relacionamento. Isso nós estaremos vendo na próxima aula. Tá? Então, aqui do caso anota, eu mostrei na próxima aula porque que é um atributo do relacionamento. Certo? Agora, falando dos relacionamentos em si, a cardinalidade do relacionamento ela é a quantificação do relacionamento. Ou seja, eu verifico, pego um elemento de uma entidade, e aqui é importante falar que eu sempre pego um elemento da minha entidade, não são muitos, eu pego um por vez e verifico com quantos ele se relaciona da outra entidade. Então eu pego um elemento de uma entidade, com quantos se relaciona da outra. E vice-versa. Aí eu obtenho esses tipos de relacionamento. Um para um para n. Esse n para 1 aqui é só a ordem que eu estou colocando, e n para n. Tá? Então relacionamento 1 para 1. Aqui a gente tem o funcionário, o departamento, são as entidades, e o relacionamento chamado gerencia. Quando eu tenho relacionamento 1 para 1, eu pego um elemento da entidade, nesse exemplo funcionário, e vou verificar com quantos elementos da outra entidade que ele se relaciona. Então o funcionário ele vai estar gerenciando um único departamento. Então tem um desses lados, sempre para o outro lado do relacionamento que nós colocamos a representação 1 ou n. E um departamento ele vai ser gerenciado por apenas um funcionário também. Então, nesse exemplo, eu vou ter o relacionamento 1 para 1. Tá? Como que nós faremos isso lá no BR Modelo? Tá? Então, o BR Modelo, estou com ele aberto aqui. Não vou colocar os atributos. Então, eu vou ter o funcionário e o departamento. Certo? E vou ligar esses objetos. Quando eu faço a ligação desses objetos, ele coloca esse 0n aqui, 0n, que é automático dele. Vou modificar, cliquei em cima, apertei Enter, e aí eu digito o meu nome, gerencia. O que a gente vai ter que se importar aqui? Sempre esse último. Tá? Então a gente vai ter que modificar esse último aqui. O BR Modelo, ele dá na notação de mínimo e máximo. Depois eu vou modificar no editor de imagens isso daqui, para ficar conforme a sua representação. Só que você também pode fazer, caso prefira, no caderno, numa folha de papel, e mandar foto para mim em caso de exercícios. Tá? Então aqui, ó, eu clicando em cima desse 0 e n, eu tenho aqui cardinalidade. Eu vou modificar que eu quero 1 no final. Tá? Então o departamento, eu vou ter um empregado gerenciando ele. Aqui a notação de mínimo e máximo, não se preocupe, eu quero saber só do final. E um funcionário vai estar trabalhando em um único departamento. Ah, professor, por que colocou 1 e 0? Eu estou colocando a notação de mínimo e máximo, não se preocupe com isso nesse momento. Tá? Então eu me preocupo só com esse último, mas a gente vai modificar ele. Certo? Continuando. Relacionamento para n. Então eu pego um elemento de uma entidade, ele se relaciona com vários da outra entidade, mas quando eu pego um elemento dessa outra entidade, se relaciona só com um da primeira. Tá? Então, por exemplo, aqui eu modifiquei, note, são as mesmas duas entidades, funcionário e departamento, só que eu modifiquei o meu relacionamento. Então, eu tenho que o funcionário trabalha em um único departamento, então vai ter um desse lado, mas um departamento possui vários funcionários que trabalham nele. Tá? Então eu vou lá para o meu BR Modelo novamente, e aí eu vou criar uma outra ligação entre esses objetos. Então, liguei esses objetos aqui. Tá? Vou trazer esse carinha para cá, para ficar mais fácil de eu estar modificando ele. Certo? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou modificar aqui o meu relacionamento. Agora o meu relacionamento chama trabalha. Então o funcionário trabalha em um único departamento. Então esse meu n aqui eu tenho que modificar para 1. Tá? E um departamento possui vários funcionários trabalhando nele. Já está certo lá. Então tem um tipo de relacionamento n para n. Tudo bem? Continuando. 1 para n, aliás, desculpe. Então, um departamento, vários funcionários trabalhando, tem que ter o n do lado do funcionário. Esse n lá para frente vai receber a chave estrangeira. A gente vai estar vendo isso ainda no primeiro bimestre. E agora o relacionamento n para n.
Alguns autores chamam de N para M, só para verificar que a quantidade não é a mesma. Tá? Para mim, tanto faz. Então aqui eu pego um funcionário e tem outra entidade de projetos. Eu vou verificar como eles se relacionam. Então pego um funcionário, ele pode participar de quantos projetos? Se ele pode participar de mais de um projeto, já é N, já são muitos projetos. Tá? Então vai ter N do lado do projeto. Quando eu pego um projeto específico, ele vai ter vários funcionários que participam dele. Então é um outro relacionamento N para N. Então aqui eu vou no meu BR modelo novamente. Tá? Vou criar uma outra entidade chamada projetos aqui. E vou ligar esses objetos. Então ligo o funcionário com projetos. O meu relacionamento aqui é participa, certo? E tem lá N dos dois lados, então ele já está corretamente. Professor, você falou que poderia modificar no editor de imagens. Eu copio, dou um print screen da tela, abro o editor de imagens da sua preferência. Então aqui eu vou abrir o Paint, só para fazer a gambiarra, né? Ou ajuste técnico, como alguns preferem. E vou apagar aqui. Tá? Então eu vou apagar toda a minha cardinalidade. Tá? Importante assim, às vezes você esquece onde que ela está, aí você vai ter que refazer o exercício. Tá? Então é bom saber certinho onde que ela está. Se quiser, por exemplo, apagou aqui, tinha um 1. Se quiser apagar lá já por 1, tá? Pode ser também. Então, estou apagando tudo aqui. Apaguei tudo, vou colocar agora. Relacionamento entre funcionário e gerencia, é 1 para 1. Então tem um do lado do funcionário, um do lado do departamento. Relacionamento trabalha, então é 1 para N. Tem que um departamento possui N, então do lado do funcionário, né? Funcionário trabalhando eles, possui vários. E o funcionário trabalha em um único departamento, relacionamento 1 para N. E funcionário participa de projetos, é N para N. Então aqui é o nosso ajuste técnico que foi feito. Ok? Em sala eu vou fazer mais exemplos com vocês. Continuando. Está quase terminando. Então aqui a gente tem o N para N, como eu comentei. E aí a gente tem o grau do relacionamento. Né? Esse daqui é uma questão mais técnica, que às vezes cai em concurso público, mas eu não costumo cobrar em prova. Tá? É bem simples. Basicamente, o grau do relacionamento é a quantidade de entidades que estão envolvidas em um relacionamento. Se você tem uma única entidade, é o relacionamento unário, grau 1, também chamado de autorrelacionamento ou relacionamento recursivo. É quando a entidade se relaciona com ela mesma. A maioria dos exemplos que nós vimos, ou todos os exemplos que nós vimos até agora, tem grau 2, que é quando tem duas entidades envolvidas num relacionamento, ou seja, aquele losanguinho lá tem duas entidades que estão envolvidas nele. Ternário 3, quaternário 4 e assim por diante. Então, o relacionamento unário, também chamado de recursivo ou autorrelacionamento, ocorre quando determinada entidade se relaciona com ela mesma. Ou seja, ora ela tem um papel no relacionamento, ora ela tem outro papel. Então, imagine peças aqui, uma entidade de peça. Quando eu pego uma peça, ora ela compõe várias outras, mas a peça também pode ser composta por muitas outras peças. Então, relacionamento N para N. Um outro exemplo é o relacionamento gerencia. Eu tenho que o funcionário gerencia vários outros e cada funcionário é gerenciado por um único. Então, o funcionário pode gerenciar vários outros e cada funcionário é gerenciado por um único departamento. Tá? Esse caso às vezes ocorre assim, mas assim, autorrelacionamento, na maioria dos diagramas que nós estaremos trabalhando, não existe, não vai ter. Tá? Relacionamento binário, duas entidades envolvidas no relacionamento. Então, nesse caso, eu tenho funcionário e projeto. Relacionamento ternário, 3 entidades envolvidas no relacionamento. Como que eu faço a leitura nesse caso? Eu faço de duas em duas. Então, por exemplo, dado um professor de uma disciplina, temos vários alunos que fazem essa disciplina com aquele professor. Dado um professor e um determinado aluno, eu tenho várias disciplinas que esse aluno pode fazer com aquele professor. E dado um aluno e uma certa disciplina, esse aluno faz essa disciplina com um único professor. Okay? Essa é a leitura sempre de 2 em 2.
tá? Vai virar um relacionamento N para N. Então todo relacionamento vai virar uma tabela nova, desculpe. Então todo ternário vai virar uma tabelinha nova, assim como todo relacionamento N para N. Então é muito importante a gente saber isso, eu vou frisar várias vezes ao longo da disciplina. Tá? Então todo relacionamento N para N irá gerar uma nova tabela no banco de dados. Tá? Então vamos fazer o exercício agora no BR modelo. Tá? Depois a gente faz o nosso ajuste técnico lá no editor de imagem. Vou apagar o que a gente já fez anteriormente. Aqui. Então estou apagando esse carinha aqui. Você pode salvar também, caso eu prefira. E vou começar a descrição. Então vou aumentar só um pouquinho aqui. Aí ficou bom. Cada livro da biblioteca, então é o banco de dados de uma biblioteca. Vou descrever agora as entidades, os atributos, os relacionamentos que essas entidades estão envolvidas. Então cada livro da biblioteca, então uma entidade será livro. Livro. Cada livro da biblioteca vai ter um ISBN, título e ano de publicação. O ISBN vai ser o código do livro, que é o identificador. Então ele vai ser o atributo-chave, ISBN. Então, ó, identificador, aqui na minha esquerda, relembrando, sim. O título. E o ano de publicação. Estou abreviando aqui. Ok? Beleza, terminei de falar sobre o livro. Um livro está vinculado a uma editora, ou seja, ele é publicado por uma única editora. Então eu vou criar uma outra entidade aqui chamada editora, porque ele tem um relacionamento, existe um relacionamento entre livro e editora. E vou relacionar, então ligo esses objetos, certo? Vou puxar um pouquinho para cima aqui e puxar esse 0n para cima também para a gente fazer o ajuste técnico depois, ou a gambiarra, como preferirem. Publica. Então, aqui lembrando, ó, um livro é publicado, é vinculado, que está lá a palavra, uma única editora. Então, ao invés de n aqui, eu tenho que modificar para 1. Certo? Cada editora possui um código e um nome. Então, vamos colocar os atributos. Código vai ser o atributo-chave da editora. Então, identificador sim. E o nome da editora. Ok? A mesma, ou seja, a editora pode possuir vários livros na biblioteca. Então, pode possuir 0n, está certo o n lá no final. Tá? Então, começamos a estar fazendo essa descriçãozinha. Um livro pode ter vários assuntos. Então, ó, se eu tivesse só isso e não tivesse o restante das informações, seria um multivalorado. Tá? Mas ó, cada assunto possui um código e uma descrição. Então, eu estou falando que o assunto tem dois atributos que são código e descrição. Então, o assunto será uma entidade. Então, eu colocarei aqui assunto. O assunto tem o código, que é o atributo-chave, e a descrição. E vou relacionar esses dois objetos. Possui. Então, o que eu estou falando? Que cada livro possui N assuntos, então está aqui o N. E uma descrição pode ser associada a vários livros. Então, N lá. Então, relacionamento N para N, isso daqui gera uma nova tabelinha no meu banco de dados. Tá? Então, para terminar, os dois últimos itens. Um autor. Então, tem aqui ó, uma outra entidade que será chamada de autor. O autor possui CPF, nome e data de nascimento. São os atributos dele. Então, CPF... nome e data de nascimento. Às vezes eu dou uma abreviada ali, ó, data de nascimento. CPF vai ser o atributo-chave, então eu marco ele como identificador. Ah, esqueceu de colocar preencher a bolinha, eu desconto um pouquinho lá, principalmente se for o atributo-chave. Tá?
Vou ligar os objetos, que eles vão estar se relacionando de alguma forma. Ok? Então vamos lá. O autor pode ter mais de um livro. Então, um autor tem N livros, então tá certo lá. Um livro pode ser escrito por mais de um autor. Então tá aqui, belezinha. Vou lá no meu editor de imagens, só para fazer essas correções. Não tem correção de multivalorado, eu vou corrigir apenas os LNs aqui que eu tenho, ok? Para a gente finalizar essa primeira parte. Terminando. Então, um livro é publicado por uma única editora, então desse lado essa editora tem N livros. Um livro pode ser escrito por vários autores. Faltou aqui eu colocar escrever, né? Aí vocês corrijam. E um autor pode escrever vários livros. Um livro possui N assuntos e um assunto está em N livros. Certo? Então é isso. Espero que tenham gostado aí. E até a próxima videoaula.